O ano era 2006. Exatamente na data de 28 de janeiro, falecia nos arredores de Jerusalém, por complicações decorrentes de uma pneumonia, o grande rabino da religião judaica Yitzhak Kaduri. 12 meses após a sua morte, um estranho bilhete contendo poucas palavras escritas abalaria as estruturas da milenar fé judaica. Mas afinal, qual seria a relevância desse bilhete para a fé dos judeus? E qual a importância de sua mensagem para nós cristãos? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um tema apresentado por este canal. Permita-me poder contar com a sua companhia. Peço a você mais uma vez que não se importe se porventura estendermos um pouco o tempo deste vídeo. Acredito que os assuntos aqui tratados, e se bem reflexionados, possam nos conceder um entendimento melhor sobre muitas das questões que se desenvolvem em todo o nosso globo. E que você e eu, querendo ou não, estamos envolvidos. Por isso, fique conosco até o final desta apresentação e, gostando do tema abordado, deixe aqui seu like, se inscreva, participe e comente, compartilhe se assim você preferir. Da mesma forma, tendo a sua Bíblia em casa, toma em mãos, porque nesta apresentação iremos fazer uso da palavra de Deus, e se assim você preferir, você pode estar acompanhando na sua própria Bíblia. Yitzhak Kaduri, conforme mencionamos no início desta apresentação, segundo sua história de vida, foi um rabino judeu que viveu mais ou quase de 110 anos. Não se sabe ao certo a data exata de seu nascimento. Esse homem foi um homem mundialmente conhecido, respeitado e reverenciado por judeus, religiosos e líderes de nações em todo o mundo. O Rabino Kaduri, instantes antes de entregar a Deus o seu espírito, ou Ruach em hebraico, transmitiu ao seu filho, também rabino na época, e na época com a idade de 80 anos, um bilhete contendo uma mensagem que deveria ser revelada ao mundo apenas 12 meses após a sua morte. Primeiramente, vamos procurar entender, resumidamente, qual foi a importância deste homem para os judeus, já que pouca gente da nossa cultura sequer ouviu falar sobre ele. O Rabi Yitzhak Kaduri, ou Kadouri, iniciou seus estudos no Torá, livro sagrado dos judeus, ainda com 12 a 13 anos de idade. Se tornou um dos grandes mestres do judaísmo e um dos maiores líderes espirituais das últimas gerações. Respeitado por sua erudição e sabedoria, mesmo sem jamais ter publicado nenhuma obra. Vejam que fato interessante sobre a vida desse homem. Respeitado e reverenciado no meio social, religioso, político e acadêmico, sem nunca sequer ter escrito um único livro. Mas, afinal, o que esse rabino fez de tão especial então? E o que ele representava em vida e representa ainda hoje para os judeus? Bem, inúmeras são as histórias sobre a vida do Rabi Kaduri. Muitos lhes atribuíam poderes milagrosos. Era considerado autoridade suprema para o mundo judaico. Suas previsões eram um alerta para os doentes, pobres e desamparados.
seus conselhos e bênçãos um alento. Era um modelo da espiritualidade e da moralidade que acompanha o povo judeu há gerações. Homem de dons intelectuais e espirituais únicos, o Rabi Kaduri dedicou sua longa vida ao estudo e ensinamento da Torá e ao seu povo. É fato também que exercia com sua sabedoria uma grande influência, não apenas sobre Israel, mas em todo o mundo existia essa sua influência. São-lhe atribuído que milhares de pessoas lhes dão testemunho de sua sabedoria, visões, curas e poderes miraculosos. Durante uma entrevista publicada logo após o seu falecimento, um dos discípulos de Rabi Kaduri disse ao jornal israelense Haaretz a seguinte mensagem: milhares foram beneficiados por suas bênçãos. Vítimas de câncer, doentes cardíacos e casais sem filhos recuperaram sua fé e esperança na vida. Ora, seria esse Rabi um profeta ou um apóstolo da atualidade? Mas esse homem era um judeu sefardita, considerado um Hared, ou seja, uma rama do judaísmo ultra-ortodoxo, que não cria e nem crê nos escritos dos apóstolos, nem mesmo em Jesus como Messias. É dito também que, à procura de ajuda, muitos iam até Jerusalém. À porta de sua residência, contam que podiam ser vistas longas filas de pessoas que pacientemente esperavam para serem atendidas pelo Rabi, ou ao menos tocarem suas mãos ou vestes. Crentes que desse homem irradiavam uma aura especial. Seria esse homem um tipo de apóstolo? O livro de Atos, no capítulo 5, verso 15, nos diz que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Bom, o Rabi Kaduri era muito ligado à política ultra-ortodoxa, conservadora. Abençoou, em 1996, o então candidato a primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que de fato venceu aquelas eleições e esteve no cargo até 1999, retornando no ano de 2009 até os dias de hoje. Em 1998, lhe atribuem a profecia da queda de Bagdá e a prisão do líder saudita, do líder iraquiano Saddam Hussein, o que de fato ocorreu na invasão anglo-americana do ano 2003 e assim, consequentemente, o aprisionamento do ditador e morte de Saddam Hussein em 2006. Outra significativa profecia que lhe foi atribuída é a conclamação para que o povo de Israel deixasse as terras da Indonésia, o que mais tarde, no ano de 2004, viria a ocorrer o grande tsunami naquela região, que acabou ceifando a vida de mais de 200 mil pessoas. Bom, em setembro de 2005, Rabi Kaduri conclamava os judeus do mundo todo a virem viver em Israel, alertando sobre os grandes desastres naturais que ocorreriam em diferentes partes do mundo. Um de seus derradeiros pronunciamentos descreve a vida em Israel e a era de luz, paz e justiça que então envolverá o planeta em que vivemos. Bom, em seus últimos anos, Kaduri vivia em um apartamento anexo à sinagoga construída em sua homenagem pela família Safra. Durante esta última década de vida, muito enfraquecido, o Rabi Kaduri, já com sua longa barba branca, nos contam que mal tinha forças para poder falar. Suas palavras eram transmitidas pelos filhos, aos quais ele as sussurrava com grande esforço. E mesmo hospitalizado desde 15 de janeiro daquele ano,
continuava a receber e abençoar os que o visitavam no hospital e a estudar a Torá. Eu espero que até aqui, você que nos acompanha, tenha, ainda que de forma vaga, o nível de importância da vida e profecias atribuídas a este homem pelos judeus e por muitos eruditos. Verdadeiramente, este homem não era qualquer um em Israel. Era, inclusive, conhecido e chamado como o Rabino dos Rabinos. Mas continuemos a conhecer um pouco mais de sua vida e de suas hipotéticas profecias. É também nos dito que o Rabi Kaduri era um profundo estudioso dos assuntos referentes ao Mashiach, ou Messias judaico. E se você tem um mínimo de base bíblica e for um cristão, assim como eu, sabemos então que o Messias é o Senhor Jesus, para nós cristãos, e que já esteve entre nós nesta terra. Inclusive, era judeu, correto? E também sabemos que os judeus o renegaram como o prometido Messias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. João, capítulo 1, versículo 11. E que, inclusive, os próprios judeus lhe condenaram à morte de cruz. E que ainda nos dias de hoje, eles, judeus, aguardam o surgimento desse tão esperado Messias. Ora, é sabido no meio judaico que o Rabino Kaduri, meses antes de falecer, reunido em sua escola de rabinos, que ele lecionava, e cercado por dezenas de alunos, é dito que teve uma visão. Essa visão foi sobre a vinda do Messias judaico. Seus discípulos afirmaram na época que o grande rabino entrou em transe, no qual durou um processo de cerca de 45 minutos. Após retornar deste estado alterado de consciência, o rabino afirmou que teve um encontro com o Messias. Disse assim sobre a visão: Eu conheci o Messias. Ele apareceu para mim em uma visão. Ele ligou sua alma a uma pessoa particular em Israel. Vou passar este dia ensinando a vocês como reconhecer o Messias, pois ele deve aparecer em breve. Vocês devem estar prontos para a sua vinda. Muitos eventos estonteantes terão passado antes de sua vinda, mas eles vão acontecer rapidamente. E informou quando apareceria o Messias. Não tenho nenhuma informação específica a dar-lhes na seguinte questão que não seja o que eu estou prestes a compartilhar com vocês agora. O Messias revelou-me que ele não vai apresentar-se antes da morte de nosso primeiro-ministro, Ariel Sharon. Ora, reflexionemos uma questão. Se essa hipotética profecia dita pelo Rabi fora feita sua interpretação de forma literal, então podemos certamente afirmar que esse homem foi uma fraude, porque sabemos que o premier Ariel Sharon faleceu no ano de 2014 e o Mashiach, tão aguardado pelos judeus, não apareceu ainda. Teria então o rabino, ao predizer sobre essa profecia, errado? Mas se não a buscarmos interpretá-la de forma literal, e sim dentro de certo simbolismo, como assim é a grande maioria das profecias bíblicas, em especial as que tratam do aparecimento, do retorno do Messias. Bom, sobre esse assunto, retomaremos um pouco mais adiante. Antes, vamos analisar a última profecia que fez o rabino instantes antes de sua morte. Após tudo isso, todo o estudo dedicado
ao assunto messiânico e a respeito das hipotéticas profecias messiânicas aqui já mencionadas, o Rabi Kaduri, em seu leito de morte, sussurrou, prestem atenção, sussurrou aos ouvidos de um dos seus filhos, Davi Kaduri, também um grande rabino em Israel, solicitando um pedaço de papel e uma caneta para fazer uma anotação. O seu filho foi então, pegou esse pedaço de papel, a sua caneta, e ele fez a seguinte recomendação: para que aquela nota não fosse revelada, ao contrário, fosse uma nota que fosse selada e divulgada somente 1 ano após a sua morte. Quem conhece um pouquinho que seja os costumes e tradições do judaísmo, sabe o quanto de estima e respeito um filho tem pela figura paterna. E um pedido como este não poderia ser negado como o último pedido de um homem como Kaduri, muito menos pelo seu filho. Bem, nos conta que assim foi feito. Reuniu-se, então, toda a imprensa e os doutores da lei em Israel, após passado 1 ano da morte do Rabi. Foi então aí revelado o conteúdo da anotação. E prestem atenção, para a surpresa de todos que ali estavam, assim estava escrito. Acompanhe comigo esse bilhete. Aqui está o bilhete com a anotação. Essa é a sua inscrição. E a tradução é essa. Em relação à abreviação das letras do nome do Hamashia, ou Messias, ele levantará o povo e provará que a sua palavra e sua lei permanecem. Em hebraico, Yahim Ha'an Veyohia Shedvaro Vetorato Omdim. A este assina no mês da misericórdia Yitzhak Kaduri. Yahim Ha'an Veyohia Shedvaro Vetorato Omdim. A abreviação, ou seja, as letras iniciais dessas palavras, revelaria o nome do Mashiach judeu. Então vemos, as primeiras letras dessas palavras formam o nome Yehoshua, ou Yeshua, o que em português conhecemos como Jesus. Isso, meus amigos, foi um verdadeiro escândalo para os judeus. Como assim teria o Rabino Kaduri se convertido aos hereges cristãos? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 23. Muitos questionaram a autenticidade desta mensagem. A imprensa tradicional, a grande mídia, se recusou a dar ênfase a esta notícia bombástica. Afinal, o povo judeu, em sua maioria, renega o Messias cristão há mais de 2000 anos. Como poderia agora um até então reverenciado mestre das leis judaicas afirmar 1 ano após sua morte em uma suposta mensagem, uma heresia, entre aspas, como esta? Isso foi, e como não poderia deixar de ser no meio judaico e cristão também, uma bomba, que somente alguns portais da internet repercutiu na época. Mas hoje, com o dimensionamento deste meio de comunicação, é amplamente repercutido no meio religioso. E com grande ênfase estudado e disseminado para todos aqueles, ou para muitos que buscam conhecimento das questões sobre a palavra de Deus. O fato é que pegou muito mal entre as comunidades judaicas mais tradicionalistas. A família do rabino foi acusada de blasfêmia
e de terem secretamente se convertido ao cristianismo. Foi realmente uma perseguição a tal ponto que afirmam que o seu filho Davi Kaduri teve que ir, tempos depois, teve que vir a público dizer que seu pai, em seus últimos momentos, já não estava bem e que, portanto, pode ter se equivocado com aquelas palavras, desmentindo assim a autenticidade da nota. Mas vejam bem, vamos analisar bem. Esse homem, segundo dizem, era reverenciado como poucos na história de Israel. Por muitos fatores, mas em especial por sua lucidez e capacidade de memorizar as escrituras até os seus últimos momentos de vida. E segundo contam, esse homem era tão demasiadamente importante para os israelitas que em seu cortejo fúnebre contam-se entre quase ou mais de 300 mil pessoas nas ruas de Jerusalém. Relatos do dia da revelação, de sua última mensagem, dão conta que todo Israel vivia numa grande expectativa. A imprensa judaica esperava, ansiosa para enfim conhecer e noticiar o nome do seu tão esperado Messias. Mas, quando isso aconteceu, prevaleceu, como não poderia deixar de ser, um misto de frustração e indignação que tomou conta daquele dia. Um dia, entre aspas, para eles de glória. Isso para grande parte da comunidade judaica, que não o foi. Agora, no entanto, seu nome já não é tão mais unânime junto aos judeus como era. Mas como pode? Um homem com toda a sua vida reverenciada, sua palavra buscada e respeitada, e aí, em sua última mensagem, deixa de ser. Passa a ser renegado por muitos que, com ironia e maldição, renegam a história de vida desse homem. Que ironia do destino, podemos dizer assim. Porém, esse ato se assemelha muito com os seus próprios compatriotas, há quase 2000 anos atrás, que renegaram e condenaram o próprio Messias aceito pelos cristãos. Vejam trechos do que seu filho, o Rabino Kaduri, disse numa entrevista à revista Israel Today. O Rabino Kaduri, Davi Kaduri, negou que seu pai deixou uma nota com o nome Yeshua pouco antes de morrer. Diz ele: "Não é escrito seu", disse ele, quando mostrado uma cópia da nota. Davi Kaduri apresentou manuscritos de ensino de autoria de seu pai de 80 anos atrás, para uma tentativa de provar que a nota sobre o Messias não era autêntica. Quando dito ao Rabi que o website oficial de seu pai, o www.kaduri.com.net, mencionou a nota sobre o Messias, ele ficou chocado. "Oh não", disse ele, "que blasfêmia! As pessoas poderão entender que meu pai mencionou ele como Messias." Davi Kaduri confirmou, no entanto, que em seu último ano de vida, seu pai falou e sonhou quase que exclusivamente com o Messias e com sua vinda. Disse: "Meu pai conheceu o Messias numa visão e nos contou que ele viria em breve." Israel Today teve acesso a manuscritos do Rabi Kaduri, escritos com sua própria mão, para uso exclusivo ali de seus alunos. E notem, símbolos como a cruz foram desenhados por Kaduri em todas as suas páginas. Ora, na tradição judaica, não se usa cruzes. De fato, mesmo o uso de um sinal de mais, de adição, não é incentivado, porque
pode ser facilmente confundido com uma cruz, símbolo cristão. Mas lá estavam as tais cruzes, lá estavam elas, rabiscadas com a sua própria mão. Perguntado o que aqueles símbolos significavam, Davi Kaduri respondeu que elas eram sinais do anjo e que sobre isso não tinha mais ideia. Replicou que apenas seu pai teve um relacionamento espiritual com Deus e que só seu pai conhecera o Messias em sonhos. Muitos discípulos do Rabino Kaduri e dos judeus ortodoxos disseram em entrevista poucas semanas também à revista Israel Today que esta nota secreta do Rabi Kaduri nunca devia ter vindo à tona e que ela tinha prejudicado demais o nome e imagem de um homem reverenciado e sábio em Israel. Contudo, sim, é consenso entre estudiosos e judeus que a mensagem refere-se sim ao nome de Jesus. Em uma outra mensagem sobre o Mashiach, disse o Rabi Kaduri: muitos já conhecem o seu nome, mas não creem nele. Ora, qualquer pessoa que possua um mínimo de entendimento das Escrituras, num relance, compreende que essas palavras não há possibilidade alguma de se referir a qualquer outro personagem dos escritos sagrados, a não ser a pessoa do Messias como sendo o próprio Jesus. Jesus dos cristãos. Acompanhe um resumo de toda esta história que nós contamos nesta reportagem. On April the 30th, 2007, just a little over 3 years ago, Israel Today ran this amazing headline story. Rabbi reveals the name of the Messiah. Rabbi Itzhak Kaduri was famously known for his memorization of the Bible, the Talmud, and other Jewish writings. He was a teacher and a revered master at Nahalat Yitzhak Yeshiva Seminary. He knew Jewish sages and celebrities of the last century and rabbis who lived in the Holy Land who kept the faith alive before the state of Israel was even born. Kaduri was not only highly esteemed because of his age of 108, but he was charismatic and wise. Chief rabbis looked up to him as a righteous man. Thousands visited him to ask for counsel or healing. His followers speak of many miracles, and his students say that he was a prophet of many disasters. A few months before Kaduri died at the age of 108, he surprised his followers when he told them that he had personally met the Messiah. The Messiah had appeared to him. He wrote the name of the Messiah in a note, he said. His official website had mentioned the Messiah note. David Kaduri, the rabbi's 80-year-old son, confirmed that in his last year his father had talked and dreamed almost exclusively about the Messiah and his coming. My father has met the Messiah in a vision, he said, and he told us that he was coming very soon. Kaduri gave a message in his synagogue on Yom Kippur, the Day of Atonement, teaching how to recognize the Messiah. He also mentioned that the Messiah would appear to Israel after Ariel Sharon passed. When Kaduri died, January the 28th, 2006, more than 200,000 people joined the funeral procession on the streets of Jerusalem to pay their respects as he was taken to his final resting place. Shortly before he died, this teacher of Israel wrote the name of the Messiah on a small note which he requested would remain sealed for 1 year. 1 year later, the note was opened in 2007. When the note was opened, it read as follows: concerning the letter abbreviation of the Messiah's name, he will lift the people and prove that his word and law are valid. The Hebrew sentence with the hidden name of the Messiah reads like this. The acronym of that sentence, that is, the letter abbreviation that Kaduri spoke of, or the first initials of each word, spell the Hebrew name of Jesus, or Yehoshua, or Yeshua, the Hebrew root word of salvation. When the name of Yehoshua appeared in Kaduri's message,
ultra-Orthodox Jews from his seminary in Jerusalem argued that their master must not have left the exact solution for decoding the Messiah's name. The revelation received scant coverage in the Israeli media. Only the Hebrew websites News First Class and Kaduri.net mentioned the Messiah's note, both of them insisting that it was authentic. Israel Today spoke to two of Kaduri's followers in Jerusalem who admitted that the note was authentic, but very confusing for his followers as well. "We have no idea how the rabbi got to this name of the Messiah," one of them said. I know this. The answer of the identity of the Messiah as Jesus, given to Kaduri supposedly, is absolute truth. As such, I believe it had to have been revealed from Jesus himself appearing to Kaduri, much the same as Jesus appeared to the Jewish Pharisee, Paul, on the road to Damascus 2,000 years ago. It is amazing that the leading Jewish teacher of Israel until 2006 would, on his deathbed, proclaim in a message that Jesus Christ is the Messiah and is soon to return. That is astounding and almost unthinkable. It is also amazing that he was specifically told that Jesus would return shortly after Ariel Sharon's death. As of the making of this film, Ariel Sharon is still alive, in a coma. Could it be that this modern-day Apostle Paul received from the Lord Jesus that his return is indeed very, very soon? Meus amigos, a pergunta certa é: podemos nós dar crédito a uma mensagem como esta? Ou como muitos cristãos poderiam indagar, poderia Deus utilizar um representante daqueles que o crucificaram para enviar uma mensagem para o seu povo? Não seria esse mais um falso profeta como tantos que surgiram e surgem ao largo da história? Muitos judeus também contestam os cristãos por utilizarem essa suposta mensagem do rabino para convencerem a comunidade judaica a se converterem ao cristianismo. Refutam que há uma contradição nos cristãos por não crerem nos ensinamentos do rabino e em suas crenças. Ora, um cabalista, né, um imortalista, um estudioso do Zohar, como assim? Mas assim eles utilizam, né, e se dão conta de utilizarem um artifício atribuído a ele para promoverem sua fé no Messias cristão. Mas vejamos um ponto. Por que razão o Senhor Deus poderia não ou sim ou não se utilizar de um homem como este? Ora, vemos na própria Torá, o livro sagrado dos judeus, que Deus se utilizou de Balaão para profetizar uma bênção sobre Israel. Mesmo sendo este profeta um homem ganancioso e que negociava com a palavra de Deus. Será que há muita semelhança hoje em nossos dias com a doutrina do mercantilismo da fé, que é utilizada por muitas denominações autodenominadas cristãs, utilizando da própria doutrina de Balaão? Mas isso é assunto para outro tema. Vemos também no livro de Atos dos Apóstolos a história de Saulo, que mesmo sendo um fariseu sanguinário, que perseguia os cristãos e os condenava até mesmo à pena de morte, Saulo teve um encontro com a pessoa do Senhor Jesus. E a partir daquele momento se tornou um dos maiores nomes na história do cristianismo, pelo qual Deus o utilizou e disseminou a sua palavra. Ora, a resposta é sim. Do meu ponto de vista, sim. Deus poderia sim ter utilizado este homem para realizar uma obra como esta, para com o povo judeu e para com o mundo. Voltemos à análise
em relação à profecia que nos diz respeito à questão do Messias não apresentar-se até depois da morte do premier Ariel Sharon. O Messias revelou-me que ele não vai apresentar-se até antes da morte de nosso primeiro-ministro Ariel Sharon. Eu gostaria que você procurasse entender agora essa forma de interpretação figurada de que já havíamos mencionado, de que, sem dúvidas, é a forma mais utilizada sempre que as Escrituras se referem ao retorno do Mashiach. Ora, se atentássemos tão somente para esta profecia como um evento literal, teríamos a certeza que essa palavra não se cumpriu. Portanto, esse homem seria sim um falso profeta, como também já dissemos. Mas analisemos o que diz essa profecia. O Mashiach revelou-me que ele não vai apresentar-se antes da morte do nosso primeiro-ministro, Ariel Sharon. Bom, como também já foi dito aqui, a última mensagem deste homem com relação à revelação do nome do Messias sendo apresentado como Yeshua, ou Jesus Cristo, causou grande repulsa e constrangimento em Israel, à época, e até os dias de hoje também. Até mesmo os meios de comunicação se recusaram a reportarem e informar essa mensagem. Talvez por isso que eu e você não havíamos tido conhecimento sobre esse fato até agora. Então, esse evento acabou sendo esquecido em grande parte pela comunidade judaica e o mundo. Contudo, com a morte do premier israelense, os judeus se voltaram novamente para o estudo das profecias deste homem, referentes ao retorno do Mashiach, o ungido de Deus, tão debatido e aguardado. Notem essas manchetes e vejam como a mídia e a comunidade judaica retrataram este momento. Sim, muitos acreditavam que o Messias finalmente apareceria, segundo a interpretação da forma literal dessa profecia. Mas o Messias, como não poderia ser diferente, não se apresentou para o povo de Israel. O que aconteceu então? O que teria acontecido então? Aconteceu, vejam bem, que já em 2014, a internet atingia uma facilidade de acesso incrível quase em todo o globo terrestre. E muitos judeus e estudiosos, pesquisadores, eruditos, se voltaram para os assuntos messiânicos. E, meus amigos, verdadeiramente aí o Mashiach se apresentou para um número de judeus jamais inimaginado. É dito que nem mesmo nos dias de Jesus e dos apóstolos houve tão grande número de judeus que se converteram ao cristianismo, aceitando ao Senhor Jesus como o ungido de Deus, o Messias. O livro de Atos nos relata que no dia de Pentecostes, uma festa judaica, o apóstolo Pedro, em um sermão, convenceu ou foram convertidas quase 3.000 almas à aceitação de Jesus como Messias. E isso está relatado no capítulo 2, verso 41 desse mesmo livro. Hoje, contudo, estima-se que desde 2014, mais de 1 milhão de judeus, inclusos, vejam bem, rabinos ultra-ortodoxos, aceitaram ao Senhor Jesus como o verdadeiro Mashiach. Acompanhe estas manchetes. É desta forma, meus amigos, que muitos atribuem a interpretação e o cumprimento desta profecia. Mas vamos analisar a grande questão que paira e sempre envolveu essa grande nação chamada Israel,
através de um breve resumo histórico que quero aqui tentar trazer até você. Trazer, quem sabe, um mínimo de luz e compreensão sobre o significado de grande parte das profecias, dos escritos sagrados e de tudo que se relaciona com o que dissemos até agora. E com o que, hipoteticamente, poderá sobrevir ao futuro dessa nação, Israel e todos os demais povos da terra. Advirto que será um exercício de reflexão particular e que cada um possa tirar suas conclusões, como assim bem lhe aprouver. Bem, de acordo com a tradição religiosa judaica, baseado nos escritos da Tanakh, que é o conjunto de livros do Antigo Testamento sagrado para os judeus, a antiga terra de Israel, conhecida como Terra de Canaã ou Caná, era habitada por diversos povos semitas à época, também conhecidos como cananitas ou cananeus. Deus então escolheu um representante de uma tribo ou povo monoteísta que se diferenciava em suas crenças e costumes da grande maioria desses povos antigos, tidos como politeístas ou paganistas. O nome desse representante era Abrão, ou foi Abraão, como lemos no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. E a partir de então, Deus estabelece um pacto com Abrão, prometendo a ele que a sua descendência seria grandiosa. Meus amigos, vejam bem, aqui é o grande cerne da questão histórica. E eu vou tentar explicar mais à frente com relação a isso. Mas continuemos. Deus também prometera que essa recém-formada futura nação hebraica seria estabelecida nesta terra, a terra de Canaã, e que então iria expulsar e eliminar as nações abomináveis que lá já existiam. A grande questão histórica e o cerne dessa questão de que havia lhes falado é que o que paira realmente sobre essa terra se constata no fato de que Abraão, já com idade de 75 anos, ao sair da terra de seus pais e ao seguir o mandado de Deus, saiu como uma pequena tribo, com sua mulher, Sarai, e algumas poucas pessoas mais. Acontece que Abrão teve uma estadia no Egito Antigo. E conta o relato bíblico que o faraó do Egito, rei do Egito, cobiçou sua mulher, Sarai, por ela ser muito bela. E que Deus então puniu a Faraó e a sua casa por esse pecado, por ter cobiçado a mulher de Abrão. Todo esse relato se encontra no capítulo 12 do livro de Gênesis. Se você assim preferir, pode conferir. Então o rei do Egito determinou que Abraão saísse das terras do Egito e tudo mais que ele possuía deveria ir com ele. Abrão e Sarai, sua mulher, tinham então constituído uma serva egípcia, de nome Agar. Bom, a história conta que Deus havia prometido à semente de Abraão a terra prometida. Porém, havia um grande problema. Sua mulher Sarai era estéril e não poderia lhe suscitar filhos. Nos é dito que, por consentimento e conselho de sua mulher, tomou Abrão, sua serva Agar, e esta lhe deu um filho chamado Ismael. Vejam bem. Porém, a promessa era que, da linhagem de Abraão, abençoaria sua descendência, não de uma mistura com uma representante da raiz do politeísmo pagão. Assim sendo, tempos depois, Deus cumpre sua promessa e suscita a Abraão, por meio de sua mulher Sarai, um filho de nome Isaque. Muito bem, o relato nos diz que havia divergências entre a mulher de Abraão, Sarai, seu filho Isaque
e sua serva egípcia Agar e seu filho Ismael. E que Sarai então solicita a expulsão de entre os hebreus a sua serva Agar e seu filho. O que, com a aprovação divina, Abraão realiza e expulsa sua serva e seu filho, lançando-os ao deserto, onde ali prometera a Deus cuidar do menino e de sua mãe. E que, mas também, da semente de Israel, também iria descender uma grande nação. Pois bem, aqui é o cerne da questão. Meus amigos, da descendência de Isaac, surge então a nação de Israel, o povo de Israel, e o judaísmo, religiosamente falando. E da descendência de Ismael, surgem os povos árabes, ou, religiosamente falando, o povo islâmico ou muçulmanos. Bom, muitos séculos se passaram até que seu povo, enfim, alcançasse a promessa e habitasse a terra de Canaã. Esse povo hebreu, antes de entrar na terra da sua promessa, teve que amargurar e amargar um cativeiro de mais de 400 anos no Antigo Egito. Até que pela mão de um também Messias tão esperado, como assim o foi o profeta Moisés, esse povo fosse libertado e, enfim, pudesse adentrar a terra prometida, como assim se cumpriu. Segundo, nós encontramos esses relatos nos livros que formam o Pentateuco judaico, né, ou a Torá. A história desse povo conta que, uma vez ali estabelecido na nova terra e expulsado as nações pagãs, deveria ser construído um templo de adoração ao seu Deus, o Deus único, o Deus dos hebreus. Isso lemos no livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. 1 Reis 6:1. É importante citar que o templo construído pelo rei Salomão foi erguido no monte chamado Moriá, conhecido como o monte onde o patriarca Abraão deveria oferecer seu filho Isaque em sacrifício, por mandado de Deus, para provar a sua fé. Hoje conhecido como o Monte do Templo, ou o Domo da Rocha, na cidade de Jerusalém. Contudo, o relato continua e nos revela que esse povo, Israel, se corrompeu com essas mesmas nações pagãs que formavam aquela região e que foram dominadas e expulsas. E Israel acabou se prostituindo com seus próprios costumes. Vejam o relato. E seguiram as tradições e costumes das nações que o Senhor tinha expulsado da presença dos filhos de Israel, e outras práticas pagãs que os próprios reis de Israel introduziram. 2 Reis, capítulo 17, verso 8. Bom, isso causou a ira de Deus sobre o próprio povo e os condenou ao cativeiro na terra de Babilônia, onde, segundo o relato do livro do profeta Jeremias, isso você pode ver em todo o capítulo 25, você pode conferir depois na sua Bíblia, e também no primeiro capítulo do livro de Daniel, verso 1 e 2, dão conta que no ano 587 a.C., veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou Jerusalém e a conquistou, destruindo e profanando o seu templo, e levando cativo os judeus
israelitas para a terra de Babilônia, cerca de onde hoje é a atual cidade de Bagdá, no Iraque. Veja o relato. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 2. Bom, esse cativeiro durou cerca de 70 anos. E após esse período, foi então permitido que os judeus regressassem à sua terra e assim reconstruísse o templo destruído. Alguns séculos depois, Deus enviou então o Messias da promessa ao povo judaico, profetizado por todos os profetas no Tanakh judaico, que, como já mencionei, é os livros que formam o Antigo Testamento. Mas sabemos que ele foi renegado e condenado pelo seu próprio povo, como também já mencionamos aqui. Pois bem, contudo, o Messias havia proferido uma profecia catastrófica para o povo de Israel. Podemos ler essa profecia no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 36 a 39. Assim lemos: Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre essa presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas. E vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Essa e outras profecias mais, preditas pelo próprio Jesus, pelo próprio Messias nos Evangelhos, são as que deveriam recair sobre o povo de Israel e sobre a nação judaica, por renegarem e condenarem o Mashiach que lhes foi enviado. Assim, a história conta que essas profecias tiveram seu cumprimento no ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito sitiou e destruiu a cidade de Jerusalém e deixou o templo dos judeus em ruínas, causando um morticínio trágico àquela geração. E o então início da diáspora judaica, que levou os judeus a serem expulsos e perseguidos pelas nações, onde quer que fossem peregrinar por quase 2000 anos. Cumprindo assim esse período de quase 2000 anos de peregrinação desse povo, logo após o fim ali dos eventos da Segunda Guerra Mundial, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração nazista, como assim conhecemos, como assim nos conta a história, quase que completamente exterminando ou culminando com o extermínio deste povo. A história também nos conta que no ano de 1948, baseado numa resolução entre nações, inclusive com a aprovação do próprio Brasil, do próprio governo brasileiro, foi novamente criado o novo Estado independente de Israel, dividindo assim o território palestino entre árabes e judeus, irmãos separados que jamais se unirão. Vejam bem, desde 1948, os judeus foram e são conclamados ao seu ajuntamento de volta à terra da promessa, que Deus lhe deu por herança. Porém, quase 2000 anos
haviam se passado. Vejam bem. E aos judeus retornarem para a terra de Israel, os descendentes do seu irmão Ismael, ou seja, os árabes islâmicos, muçulmanos, já haviam se instalado naquela região, ao qual eles também reivindicam e se intitulam herdeiros por serem também filhos de Abraão. Inclusive o local onde foi construído o antigo templo de Salomão, o antigo templo judeu, destruído pelos babilônicos e romanos, no Monte Moriá, local mais sagrado para os judeus. Nesse local já havia sido ocupado. Esse local já havia sido ocupado pelo Domo da Rocha, que é uma das mesquitas hoje mais sagradas do islamismo. Além de construções cristãs que lá existem, como a Basílica do Santo Sepulcro. O grande problema é que estas três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, reivindicam para suas crenças esse local como local de direito sagrado de sua religião. E qualquer outra crença instituída ali, que não seja somente a sua, é profanação ao local. Então, meus amigos, reflitam comigo. Essa terra tem sido palco de disputas constantes ao largo da história. E agora, mais ainda, com a disputa específica desse local sagrado. Todos se dizem filhos de Abraão, portanto, herdeiros da promessa de Deus feita à sua descendência. Porém, meus amigos, as coisas não se encerram assim. Acontece que, desde o ano de 1948, os filhos de Israel são conclamados a assumirem o seu protagonismo como povo legítimo da promessa. E desde então, judeus e descendentes de judeus espalhados por todo o mundo pela diáspora judaica estão retornando à sua terra natal. E os dias atuais, com o surgimento desse vírus, SARS-CoV-19, agigantou ainda mais esse processo. Acompanhe essas matérias. O que ocorre, senhores, é que o ajuntamento judaico busca acelerar a reivindicação de seu antigo território, e em especial recuperar o território do Monte do Templo, local mais sagrado para judeus e hoje profanado por muçulmanos e cristãos. Vejam bem, é sabido inclusive que já há muito existe um projeto para a construção de um terceiro templo judaico. Vejam bem essa questão. Justamente no local onde fora construído o antigo templo de Salomão. E reflitam bem nessa questão. Estudiosos judeus alegam que o local onde se encontrava o Santo dos Santos, que é o local extremamente mais sagrado para a religião judaica, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar, e onde se encontrava a Arca da Aliança Judaica, o utensílio mais sagrado do rito judeu no Antigo Templo, é justamente onde hoje se localiza a cúpula da Mesquita Islâmica, um dos mais sagrados símbolos para os muçulmanos. E que, segundo os judeus, profana esse local. É dito que, por cerca de 1800 anos, após a morte da primeira e segunda geração dos judeus que foram exilados, o local dos Santos caiu no anonimato. Mas com o retorno dos judeus para sua terra natal, cresceu o interesse para se saber onde exatamente estava localizado os Santos dos Santos, e desta forma condicionar a reconstrução do templo em Jerusalém. Ora, o local mais tradicional e aceito pela grande maioria das pessoas que já pensaram no assunto é exatamente onde se encontra a Cúpula Dourada, ou o Domo da Rocha, exatamente como dissemos. E qualquer interferência nesse local pode incitar uma guerra mundial religiosa. Vejam que não é bobagem o que lhes afirmo neste momento. Confira neste vídeo que vou lhes apresentar
que o presidente Jair Messias Bolsonaro, em recente visita à terra de Israel, assinando um livro e deixando registrado na história sua aprovação para a construção do terceiro templo judeu. Acompanhe esse vídeo. Minutes, por favor. Just open. Thank you. Okay. מנע שפיכות הדמים והצילנו מכל מיני גזרות קשות. מלך מלכי המלכים, וכיתתו חרבותם לעתים, וחביותיהם למזמרות, לא יישא גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, אמן ואמן. Analisem mais essas manchetes sobre o que vos falo. O que quero dizer, senhores, quanto a todos esses temas que se desenvolveram e se desenvolvem através da história, até chegar aos nossos tempos e dias, e assim continuarem a se desenvolver. O que quero dizer é que, na verdade, eu quero ser bem claro com você, que não estou aqui querendo induzir nada, nem ninguém, a crerem nas profecias desse rabino, ou mesmo querer parecer aqui um anunciador de maus tempos vindouros. Não é nada disso, não é minha intenção, não espero com isso tudo que você, querido ouvinte, creia tão somente naquilo que exponho nesta apresentação, e nem também que creia, né, no que o seu pastor fala, ou o presbítero, ou o rabino, ou o reverendo, ou o padre, ou qualquer outro líder religioso, ou qualquer outro alguém que seja. É você mesmo quem deve buscar a sabedoria, a fim de não ser enganado por qualquer guia cego. O que busco tão somente em expor esses fatos é ser uma voz de clamor em meio à sonolência espiritual que caracteriza essa geração. E que essa mensagem possa levar o seu olhar a se voltar para aquilo que realmente tem importância em meio às trevas desse mundo mau e violento. Levar quem quer que seja a olhar o mundo ao seu redor. E assim, ao enxergar as trevas que nos envolvem,
meu amigo, buscar a luz. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Ao contrário, terá a luz da vida. São João capítulo 8, versículo 12. E o salmista completa: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmos 119 e 105. Então, andemos na luz, meus amigos. Andemos com Jesus. Cremos nós, caro ouvinte, no Senhor Jesus como o enviado de Deus, segundo as Escrituras mencionam? E se nós cremos, que tipo de crença ou religião temos vivido? Temos hoje a certeza bem fundamentada de que conhecemos nosso Senhor? E que, assim como os judeus, não o negamos com nossas atitudes? Em São João, 1 São João, capítulo 2, verso 4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Queremos nós, querido ouvinte, estarmos realmente entre o povo escolhido de Deus, que habitará os céus, sem formarmos parte dele nesta terra? Estamos nós, prezado amigo, fazendo a vontade do Pai aqui na terra como é feita nos céus? Temos em nosso coração o sincero desejo de conhecermos a verdade sobre a palavra, sobre o Pai, segundo as Escrituras nos revelam? Os eventos históricos e os dias maus têm nos levado a termos uma comunhão mais próxima com o Criador e mantenedor de toda a vida? Temos eu e você dedicado tempo em nosso dia a dia para o estudo e meditação dos Santos Escritos? Ou ainda nos encontramos absorvidos demais com as coisas seculares deste mundo? São apenas questionamentos que não deveríamos deixar de refletir. A palavra de Deus faz ainda um alerta e um clamor para nós nos dias de hoje. Meu povo perece por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Oséias, capítulo 6, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São João 5,39. Em suma, prezados amigos, de uma coisa em tudo isso, sinto que podemos crer. Estamos sim vivendo momentos significativos na história da humanidade. E sim, é necessário nos voltarmos agora para esse clamor universal que está sendo dado ao mundo todo. Atentem para Israel e para o Deus de Israel. Atentem para a sua palavra. Porque a promessa de Deus diz respeito a esses também. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja,
aos que creem no seu nome. São João, capítulo 1, versículo 12. Referindo-se ao Messias, ao nome do Messias, se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura. Romanos 8,17. Estejamos atentos tão somente para não sermos surpreendidos, meus amigos. Uma das últimas profecias do Senhor Jesus para os nossos dias diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37 a 39. Meu amigo, não importa se você crê ou não, assim o será. Gostaria de partilhar uma reflexão pessoal, totalmente pessoal, mas gostaria de compartilhar com vocês essa minha reflexão. Notemos que é consenso mundial, independente das profecias e de crendices ou não. É consenso mundial de que estamos vivendo os tempos do fim. Estudiosos e nécios compreendem e concordam que, com a leitura que se pode deduzir dos sinais da Terra e conduta humana, sim, estamos vivendo os tempos do fim. Você por algum momento parou para pensar que, segundo a ideia da compreensão difundida e aceita por muitos, de que o Messias morreu com a idade de 33 anos, estamos nos aproximando de 2000 anos da então sua morte? E que, segundo o calendário judaico, também nos aproximamos do 6º milênio judaico. O que isso poderia nos dizer? É apenas algo para reflexão. Não há nada significativo que aponte para acontecimentos relacionados com essas cronologias, ao menos até agora. Porém, sabemos que, segundo as Escrituras, assim diz o Senhor: minha é a vingança, e eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Lemos isso em Romanos 12, 19 e Deuteronômio 32, 35. Ora, sabemos que a humanidade está em dívida com o Criador, por ter assassinado o seu ungido, o seu filho, o enviado de Deus, o Messias tão aguardado, o seu único filho, o único e próprio Filho de Deus. E não apenas por isso. Apenas reflexionemos e meditemos nisto. O mundo, meus amigos, prova a cada dia que estamos sim no liminar da história. Vivemos em um momento onde o acirramento dos ânimos e os conflitos ideológicos se intensificaram e se intensificam a cada hora. Vejam o nosso país, analisem a situação política e ideológica em que atravessamos. Estamos caminhando assim sobre um enorme barril de pólvora, esperando uma faísca saltitante para acender o pavio, e assim as consequências ninguém sabe. Não se sabe, não se conhece. A história nos conta que no começo do século passado, e mais especificamente no começo do ano de 1914,
havia também um momento de acirramento entre as nações, por questões territoriais mal resolvidas, de partilhas feitas pelos outrora existentes impérios de nações europeias. É-nos dito que havia uma corrida armamentista entre países europeus e asiáticos, e que exatamente na data de 28 de junho de 1914, Gavrilo Príncipe, um estudante sérvio da Bósnia, foi a faísca que acendeu à época o pavio do barril de pólvora que havia se tornado a sociedade daquele momento. Gavrilo Príncipe era um estudante radical anarquista, ligado a grupos fanáticos contrários à ocupação do território da Bósnia e Herzegovina pelo então Império Austro-Húngaro. A história relata que o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia, em visita de paz à capital Sarajevo, nesta data foram alvejados a tiro por Gavrilo. E isso, meu amigo, foi exatamente o início do que ficou conhecido como a Grande Guerra de nossa época, que envolveu nações de todo o mundo e vitimou mais de 9 milhões de pessoas, entre militares e civis. Esse foi o evento político usado como pretexto pelo Império Austro-Húngaro, com o apoio do Império Alemão, para lançar a Primeira Guerra Mundial. O resultado é que, ainda hoje, sérvios de um lado, bósnios e croatas de outro, têm visões opostas, e o que contribui ainda mais para os vários conflitos na Península dos Balcãs, devido à profunda divisão dos povos daquela região. Existem 3 divisões claras na península entre sérvios, bósnios e croatas, o que é uma grande coincidência com a Terra Santa, não acham? Isso faz com que tenhamos diferentes interpretações. Outra grande coincidência que ocorre entre as 3 grandes religiões. O fato é que essas iniciativas não contribuem à reconciliação daquela região e, muito pelo contrário, aprofundam ainda mais a crise e os acirramentos. O que não deixou de existir, na verdade, pois 1918 não trouxe paz nem soluções aos ânimos e acirramentos das nações, com o fim dos conflitos armados. O barril de pólvora ainda continuava lá. E esses acirramentos se intensificariam poucos anos depois, ainda por questões territoriais mal resolvidas. O que viria, enfim, a eclodir logo depois da data de 23 de agosto de 1939, com a assinatura, então em Moscou, do Pacto Ribbentrop-Molotov, um acordo de não agressão entre russos e alemães. Era a faísca que iria detonar, enfim, o barril de pólvora que havia se transformado nossa sociedade naquela época. Era tão somente a carta branca que Hitler precisava para, enfim, invadir a Polônia e dar início à construção do seu terceiro Reich e do genocídio de mais de 60 milhões de pessoas, incluso 6 milhões de judeus, ao fim da Segunda Grande Guerra. Bom, mas eu perguntaria, como estão hoje os ânimos entre as nações? Estaria você, amigo, atento aos acontecimentos e ânimos à sua volta? Podemos afirmar que as condições dos dias de hoje se apresentam com características semelhantes com o daqueles dias? Será que estamos na fase de somente aguardarmos surgir uma faísca? A região da Palestina preocupa? Veja essa manchete publicada há exato 3 dias atrás.
Finalizando, meu amigo, queria lhe agradecer e queria lhe fazer um pedido especial. Não eu, mas a palavra de Deus lhe faz esse pedido. A mim e a você. Salmo 122, 6. Orai pela paz de Jerusalém. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Que o Senhor atente para o seu clamor. כאשר בציון לשבי לקחו אותך, כל הכהנים בכו ביגון גדול. זה היה כלמה שכיסתה פנים, עם של אלוהים היה עצוב עצוב מאוד. ירושלים מדוע לא הרצת את אלוהים, שיעזר לך תמיד בקרבים רבים. קרא ישראל ביצב יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא ישראל, בבל הוא לא מקומך. קרא לאלוהים, הוא ישמור אותך. אלוהים חיים יושיעך. קרא ישראל, בבל הוא לא מקומך. קרא לאלוהים, הוא ישמור אותך. אלוהים חיים יושיעך. ירושלים מדוע לא הרצת את אלוהים, שיעזר לך תמיד בקרבים רבים. קרא ישראל ביצר יחיד, אולי הוא אלוהים יזכור את בני יעקב. קרא ישראל, בבל הוא לא מקומך. קרא לאלוהים, הוא ישמור אותך. אלוהים חיים יושיעך. קרא ישראל, בבל הוא לא מקומך. קרא לאלוהים, הוא ישמור אותך. אלוהים חיים יושיעך.